Férias chegando, férias praticamente já chegou para muita gente. Para as crianças, sim, porque muitas desde dezembro estão em casa se divertindo e alguns pais estão conseguindo conciliar essas férias com os filhos, mas nem sempre é assim, nem sempre dá para fazer isso. E para a gente tirar algumas dúvidas, para trilhar esse caminho de como aproveitar as férias do seu filho, eu converso agora com o Fábio Baltson, ele que é psicólogo. Fábio, muito bom dia, prazer bater mais uma vez papo com você nessa manhã. Bom dia, Andressa, eu queria te agradecer novamente pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante para as famílias. Férias, para muita gente, nossa, que delícia, né? Passar janeiro aí descansando. Mas como é que é, assim, a dificuldade do pai conciliar férias com o filho? É importante tentar manter, tentar conciliar? Com certeza, Andressa, esse período é um período que a gente acaba ficando muito relaxado, né? No nosso dia a dia, a gente acaba deixando para segundo plano a nossa família, os nossos filhos, e é um momento de focar talvez neles, porque é o momento que nós temos de aproximação, de intimidade com a família. Então, dá pra gente utilizar essas férias de uma forma saudável, sadia, desde que você possa conciliar as suas férias, mesmo que não seja o mês todo ou todas as férias dos seus filhos na escola, mas um período de uma semana ou 15 dias, para você conseguir se aproximar, tendo em vista que o ano todo a gente trabalha, é uma correria, a vida intensa, a gente acaba se distanciando dos nossos filhos nesse período, né? E é importante fazer esse programão de família mesmo, não é mandar o filho para casa da avó, para casa da tia, para casa da madrinha, mas tentar ir na praia junto, na piscina junto, tentar fazer esse programa. Habitualmente a gente tem esse hábito, né? Vai passar uma semana na casa da sua avó, para casa da tia. E o interessante é que, ao invés de nós fazermos isso nesse período, por que não nos questionarmos e trazermos esse filho, essa criança, para brincar conosco, seja na praia ou em casa, ou aqui na nossa região mesmo. Temos diversos atrativos que você pode levar o seu filho para passear, um programa diferenciado, que ele não tenha tanto hábito ou tanto costume. É uma forma de ou o pai se aproximar do filho, ou a mãe se aproximar da filha. Porque nos tempos atuais, os filhos acabam se apegando tanto à tecnologia que não tem mais aquele momento de conversa, de diálogo, de troca de experiências, tanto com os pais quanto com as mães. E você tem que criar essas situações, né? Ou andar de bicicleta, os jogos também. Que dicas você dá para tentar estreitar esses laços? Coisas simples hoje estão sendo colocadas de lado. Uma coisa que você citou é o andar de bicicleta. Antes, a criança era logo educada e aprendia a andar de bicicleta cedo, porque o pai tinha tempo e era disposto a ensinar. Hoje em dia, nos consultórios ou nos amigos, você tem que ir estimulando esse pai a querer ensinar esse filho a andar de bicicleta. Coisas que antes eram simples, que hoje já não tem tanto hábito. Ou até mesmo as brincadeiras mais singelas e simples, que hoje as pessoas não se atenam a elas e acabam não praticando. Então, a criança não quer muita coisa, ela não quer que você brinque com ela só de PlayStation ou computador, mas ela quer uma brincadeira no ar livre, num ambiente novo, um ambiente talvez que ela não tenha tanto conhecimento, uma ida na cachoeira, uma ida na roça, coisas que na nossa região se desfrutam por todos os lados. É importante dizer também, você falou da criança, do brincar. A criança, ela pode brincar na rua tranquilamente? Como é que a gente controla esse limite do bom senso até o perigo, a questão de horário? A fase da criança ela é primordial para as brincadeiras. A criança, na infância, ela tem que brincar. É importante e é saudável para ela. Principalmente as brincadeiras de rua, né? Alguns anos atrás as crianças jogavam bola na rua, brincavam de pique-pega, pique-esconde, né? E hoje em dia a gente já não vê tanto essas crianças tendo essa vida social na rua. Mas por que não? É porque o pai não deve permitir. Acho que é importante que ele permita, desde que ele saiba com quem essa criança está brincando, para onde está se conduzindo essa brincadeira, para que essa brincadeira não perca o olhar do pai. Acaba se tornando uma proporção que pode se tornar perigoso também. Então, desde que o pai esteja atento, sabendo, que o pai tenha conversado e orientado essa criança, eu entendo que é saudável e que faz parte do desenvolvimento dessa criança participar dessas brincadeiras. Tem que ser amigo, né? Como é que estreita esses laços para ser amigo, para a criança confiar em você, o jovem confiar em você? Acho que a palavra-chave para um bom relacionamento entre o pai e o filho é amizade. Hoje em dia existe um distanciamento desses dois elos.
o pai para um lado, a criança para o outro, o pai chega cansado do trabalho, o filho acaba que fica também desgastado devido à escola, e os dois não têm esse diálogo no dia a dia, né? Na nossa rotina normal. E nas férias está todo mundo descansando. Por que de não se aproximar do filho, perguntar como que esse filho está, o que ele tem feito? Às vezes o pai nem conhece a intimidade do seu filho, não sabe nem o que ele gosta de fazer. Então esse é o momento de quebrar esse paradigma, essa barreira, e se aproximar dessa criança. Talvez até estabelecer um vínculo mais forte que já existia antigamente, porque senão a tendência é que esse filho vai se afastando tanto que daqui a alguns anos esse pai não vai nem conseguir essa proximidade mais. E assim, quando a gente fala, vou tirar férias, deixa a criança, tadinha, que já estudou o ano todo, vai tirar férias do livro, vai tirar férias do material escolar, mas pode tirar férias do tablet, do computador, da televisão ou não? É para liberar, não é para liberar? Como é que controla isso? Porque a mãe tem muito isso, tadinho, estudou o ano todo, deixa ele ficar tranquilo. Dá para controlar o horário nas férias também? Com certeza, eu acho que o hábito dos horários, tanto de brincadeiras com tecnologia, tablet, computador, outros jogos, eles têm que ser mantidos, porque imagina você, quando o seu filho for voltar para a escola, ele não vai nem querer mais estudar, vai querer só ficar o dia inteiro, ou seja, no tablet, no computador ou em outros jogos. E isso pode se tornar um hábito para ele. Daqui a pouco ele está dormindo tarde, começa a dormir 11 horas, meia-noite, até 1h da manhã, e você perde o controle, o pulso com o seu filho. Então, é interessante que nesse período de férias ele também tenha um controle, seja de 2 ou 3 horas por dia de brincadeira no tablet ou no computador, e que o resto do dia ele possa brincar com os colegas, com os vizinhos, com os amigos de escola, né? Acho que é muito interessante que os pais possam se unir e criar talvez uma tabela, uma escala, que cada dia essas crianças vão ou estejam indo para a casa de um dos pais, e que nessa casa sejam disponibilizadas brincadeiras, passeios, métodos de entreter essas crianças, para que elas não sejam atentadas a fazer coisas que não sejam saudáveis durante o período das férias. E aí quando começa essa idade, começa a sair do bebê, da primeira infância, e começa a chegar na segunda infância, talvez 11, 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, quer ir para a rua, quer ficar com os amigos quase todo dia à noite e quer viajar com algum amigo. Como fazer? Como a mãe consegue controlar isso? É um momento muito duro. Eu não sei se é duro tanto para o filho, mas eu acho que é mais duro para a mãe. Um momento de rompimento, talvez, de independência, do filho conhecer o mundo lá fora. Tá, é importante, é necessário, mas até que ponto que esse filho não vai estar conhecendo só o mundo, mas conhecendo também as adversidades que o mundo apresenta? Acho que tem que ter muito cuidado e muita atenção dos pais, porque algumas das vezes, quando esses grupos costumam ir viajar, esses adolescentes de 16, 15 anos, alguns até de 14, podem estar sendo expostos a bebidas alcoólicas, baladas, festas, principalmente no período do verão, né? Porque o verão é um período que vale tudo, está todo mundo de férias, todo mundo descansando, então nós temos que ter atenção. Meu filho está indo com quem para a praia? Essa pessoa vai cuidar dele, vai ter atenção, não vai permitir que ele beba ou que ele fique até muito tarde na rua, desde que sejam pessoas boas. Imagine só, seu filho chegando 3 horas da manhã, localizado em casa, numa cidade diferente, pode acontecer alguma coisa que você nem esteja sabendo. Então é melhor que você se prepare isso, para que isso não aconteça, que permita que uma situação que esteja te expondo ou expondo seu filho venha prejudicá-lo no desenvolvimento dele. Mas é mais difícil dizer não para um adolescente do que para uma criança? Sem dúvida, os adolescentes são mais donos de si, conhecedores da razão, são mais sabidos. A criança você consegue dominar com mais facilidade. O adolescente não. Ele já sabe às vezes o que ele quer, para onde ele quer e como ele quer. Então o pai tem que ter muito jogo de cintura para contornar essa situação. Tem que conversar, tem que mostrar o outro lado, mostrar que nem tudo aquilo que o adolescente acha ser bom de fato é. Porque os adolescentes, alguns acham conhecer toda a razão, conhecedores de tudo, e não é isso que nós esperamos dele. É isso que você tem que mostrar o contrário para ele. Não é só o caminho que ele acha ser o certo que é de fato certo. Então, eu conversei com o Fábio Baldson, ele que é psicólogo. Fábio, adorei. Então, basicamente, é umas férias sem neurose, umas férias pra gente recuperar o que é aquela coisa do primitivo, do jogar bola, do brincar com o cachorro, do dar uma voltinha, né? E esquecer um pouco essa tecnologia para se reencontrar com os filhos,
com os afilhados também, que é importante. É lógico, acho que as férias é a essência, né, de nós voltarmos à infância, não só dos filhos brincar, mas dos pais brincarem com os filhos, de uma infância mais simples e humilde, como nós tínhamos antigamente, que hoje a gente não valoriza tanto. Uma infância de aproximar o pai do filho, a mãe do filho, e fazer essa família mais unida do que ela era antes desse período de férias.